Bem, pessoal, vamos para a aula de número 30. Chegamos à aula de número 30. Vamos ver qual é o tema que a gente vai abordar nessa aula, que está compondo esse curso maravilhoso, para a gente entender um pouco sobre esse conflito que está acontecendo na Ucrânia, certo, pessoal? Então, acompanhe comigo, pessoal. A geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, né? Aula de número 30. Linha do tempo, guerra na Ucrânia 2022. Lembra do que a gente falou na aula 29? Serão 6 aulas somente com esse tema linha do tempo. Porque a linha do tempo é justamente o que acontece dia a dia. Quais são os principais bombardeios, quais são as principais cidades que são tomadas, né? A aula de número 1 dessa linha do tempo, a parte número 1 da linha do tempo, a gente discutiu a questão da guerra de informações e a gente viu aquele embate maravilhoso dentro da mídia corporativa burguesa, como a Globo News, e como aquele Guga Chakra ele deu um banho assim de conhecimento frente àquele indivíduo parecendo um verdadeiro nariz de pinóquio, de palhaço, que representa os interesses da corporação, puxa-saco da sua própria empresa, né? Bom, linha do tempo, parte 2. O que é que vai acontecer nessa linha do tempo? Né? A gente vai começar a discutir desde o primeiro dia, primeiro dia do conflito, quinta-feira, no dia 24 de fevereiro. Né? Longe do campo de guerra, as sanções internacionais à Rússia foram se intensificando. Entre elas, a exclusão de 7 bancos russos do sistema de transações internacionais, o SWIFT. No dia 23 de fevereiro, quarta-feira, o presidente norte-americano Joe Biden disse que Vladimir Putin está isolado, mais do que já esteve em qualquer momento. Então veja que o objetivo principal, a gente vai descortinar aí lá no final, nas últimas aulas, o objetivo principal desse conflito. Por que os norte-americanos têm tanto interesse? Por que a OTAN tem tanto interesse em avançar sobre aquela área? Isolar a Rússia para que as empresas multinacionais norte-americanas dominem o mercado de fornecimento de gás natural para a Europa. É isso. Observe que a primeira ação que eles fizeram foi emitir um pacote de sanções econômicas contra a Rússia. Né? Até agora, mais de 800 mil pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão, segundo o ACNUR, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Ao menos 836 mil buscaram proteções em países vizinhos, a maioria na Polônia. Então, a Polônia é o principal país onde os refugiados da Ucrânia estão se direcionando, cerca de 454 mil. Então, veja, isso no início da guerra, o primeiro dia, 800 mil. A gente vai ver que hoje já ultrapassa os 2 milhões. Né? Ataques de mísseis russos atingiram diversas cidades ucranianas e mataram mais de uma centena de pessoas. Segundo guardas de fronteira ucranianos, as forças russas acessaram o norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis contra alvos militares. Aquilo que a gente estava falando na aula anterior, né, sobre a questão do avanço de pinça. Né? Você avança para o leste, coloca algumas forças descendo pelo norte e outras subindo pelo sul. E aí vai fazendo uma pinça sobre o território até atingir no final e abocanhar até o oeste completo. Né? Além disso, a usina... sim, a gente estava falando sobre a questão de Belarus, aí Kiev, a capital, foi atingida. A Ucrânia relatou que soldados russos atravessaram suas fronteiras nas regiões leste de Cherniv, Kharkiv e Lugansk e desembarcaram por mar nas cidades de Odessa e Mariupol, no sul. Além disso, a usina nuclear de Chernobyl, como vocês podem observar aqui, os soldados russos avançando e se apropriando do território da usina, né, foi tomada por militares russos. Horas após os ataques, milhares de moradores começaram a deixar a capital Kiev. Longas filas de carros foram registradas nessas manhãs em estradas, supermercados, postos de gasolina e também em caixas eletrônicos. Né? O segundo dia, que foi na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, um caça da Ucrânia foi abatido pela Rússia em Kiev na madrugada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os bombardeios da madrugada ocorreram em áreas residenciais de Kiev. De dia, um tanque russo foi flagrado atropelando o carro de um civil na Ucrânia. Na cena é possível ouvir sons de tiros e em seguida o tanque acelera pela avenida, passando por cima de um carro. Em outra imagem, civis aparecem tentando ajudar a resgatar uma mulher presa nas ferragens do veículo. Além disso, um orfanato com cerca de 50 crianças foi atacado. Ninguém ficou ferido, segundo a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova. Essa daqui, olha, a embaixadora ucraniana, ela fala que nenhum das crianças ficaram feridas no orfanato. Em apenas 2 dias, mais de 50 mil refugiados deixaram a Ucrânia, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A questão, logo no início do conflito, a quantidade de pessoas que se refugiam em determinados países, em Belarus foram 329, Polônia
370.400, Eslováquia 54.304, Hungria 89.561 e Romênia 38.461, Moldávia 65.391. O terceiro dia foi no sábado, no dia 26 de fevereiro. No terceiro dia do conflito, uma unidade militar foi atacada no subúrbio de Kiev, segundo o Serviço Estatal de Comunicações Especiais ucraniano. Durante a madrugada, as forças armadas ucranianas travaram intensa luta contra os soldados russos na região de Vasilkiv, uma subdivisão da capital da Ucrânia. 5 explosões foram confirmadas pelo prefeito Vitaly Klitschko e ataques foram reportados nos arredores da capital que foi invadida. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou a população a defender a cidade. Então está aqui, pessoal, os ataques, olha, os principais ataques começaram aqui na região, o processo de ocupação na região de Lugansk, Donetsk, a região do Donbass, na Crimeia, né? E aqui os principais ataques, olha, Cherniv, né? Aqui tem Kiev, que é a capital, certo, pessoal? Todas essas cidades aqui que tem olha, são ataques russos confirmados, né? Kherson, né? Mariupol, né? Berdyansk, todas essas cidades aqui, Bucha, né, Semi, todas essas cidades aqui foram confirmados ataques no dia 25 de fevereiro de 2022. O quarto dia, ainda sem conseguir ocupar a capital Kiev, as forças militares da Rússia conquistaram um avanço significativo em outras regiões importantes da Ucrânia, furando o bloqueio inimigo e chegando a Kharkiv, segunda maior cidade do país. As cidades de Kherson, Berdyansk, no sul da Ucrânia, também foram alcançadas. O quarto dia de guerra entre Rússia e Ucrânia teve início com grandes explosões em Vasilkiv, a pouco mais de 50 km ao sul de Kiev, que atingiram um gasoduto e abriram um clarão no céu da capital. Então está aqui a região que teve, né, de Vasilkiv. Pela manhã, sirenes de alerta também voltaram a tocar na cidade. Já em Kharkiv, a cerca de 480 km da capital, a batalha foi dura, segundo autoridades ucranianas. No quinto dia, na segunda-feira, no dia 28 de fevereiro, o quinto dia da invasão à Ucrânia foi marcado por uma rodada de negociações. A primeira rodada de negociações para discutir o final do conflito, sem acordo. Então foi uma rodada de negociações sem muito, né, o que falar, né? A não ser, depois a gente vai comentar sobre a morte suspeita de um dos negociadores da própria Ucrânia. Ele estranhamente sumiu do mapa. Autoridades da Ucrânia acabou executando, né? Então, por bombardeios na capital ucraniana, Kiev e em Kharkiv, desde a madrugada. As tropas russas começaram a ficar cada vez mais perto da capital. Até então, 352 pessoas haviam morrido, sendo 16 crianças, segundo o Ministério da Saúde da Ucrânia. Além disso, 2.400 civis ficaram feridos em ataques da Rússia ao país e 45 deles crianças. Os ataques começaram ainda na madrugada. Um prédio residencial de Chernigov, a cerca de 144 km de Kiev, foi tomado por chamas após ser atingido por um míssil, né? Horas depois, já pela manhã, bombardeios atingiram Kharkiv. O quinto dia de conflito também foi marcado por uma reunião entre representantes de delegações da Ucrânia e da Rússia, em Belarus, informou a TASS, agência de notícias russa, certo? O encontro, porém, terminou sem acordo, como a gente já havia dito. Está aqui, né, a rodada de negociações, os representantes da Ucrânia, da Rússia, eles se encontram. A reunião entre representantes das delegações da Ucrânia e Rússia, em Belarus, termina sem acordo, né? Horas após a reunião, explosões foram ouvidas em Kiev. Os alarmes que anunciaram ataques aéreos também soaram nas cidades de Lviv, Rivne, né, Khmelnytsk e Kamianets, né, nomes muito difíceis de falar, mas mais ou menos isso. No quinto dia, mais de 500 mil pessoas já fugiram da Ucrânia para os países vizinhos por causa da guerra com a Rússia, segundo o chefe do Alto Comissariado da Organização das Nações para Refugiados, Filippo Grandi. Então está aqui, pessoal, o mapa, as principais direções dos refugiados para onde eles vão, essas setinhas vão indicar, olha, para onde os refugiados ucranianos podem ir. Confiram onde eles estão atravessando as fronteiras e para quais lugares a ONU acredita que eles irão. A Polônia é o principal, né, vai para a Alemanha, para a Eslováquia, para a Hungria, para a Romênia, para a Moldávia, são os pontos mais próximos, né? O sexto dia, na terça-feira, no dia 1º de março, no sexto dia da invasão, os ataques aéreos atingiram pontos estratégicos da Ucrânia. Na capital Kiev, 2 mísseis atingiram uma torre de TV. O ataque deixou 5 mortos e outros 5 feridos. Uma outra estrutura foi atingida em Kiev, o Memorial do Holocausto Babi Yar. No local, os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em 2 dias, em 1941. A história está se repetindo, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nas redes sociais. Ora, como a gente já havia dito, ele venceu, né, no campo de batalha, está tomando um banho, mas em termos de mídia,
a mídia ocidental toda está com eles, representando aí os interesses norte-americanos com essa expansão da OTAN. É uma mídia totalmente corporativa que não tem compromisso nenhum com a verdade, com relatar os fatos. Então ele posa sempre do garoto propaganda, do garoto bonzinho, né? E de fato ele impõe a sua versão. Então aí ele está ganhando terreno com relação à Rússia. Ele impõe a sua versão e está sempre sendo aceita a sua versão, né? A cidade está sob toque de recolher das 8 horas da noite às 7 horas da manhã no horário local, 15 horas às 2 de Brasília. Em Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, um míssil se chocou contra um prédio do governo e foguetes também atingiram parte de uma área residencial. 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas. Também houve ataques em Sumy, Mykolaiv, Uman, né, Khmelnytskyi, como a gente falou, Zhytomyr, né, cidades com nomes muito difíceis, mas vocês veem aqui, olha, Kharkiv, né, a segunda maior cidade, Kiev, as tropas russas cruzaram a fronteira em direção a Kiev, né, aqui tropas russas também acessaram o país por mar, né, da direção sul em direção ao centro, então bombardeios continuam e tropas russas invadem por terra, pelo ar e pelo mar, né. Só para vocês ficarem alerta, essa parte aqui toda, né, com essa coloração bege, é Rússia e aliados. Rússia e Belarus e Moldávia são aliados, né? E aí que você tem os cinzas, que são países membros da OTAN, Lituânia, né, Romênia, Bulgária, né? Áreas separatistas, Donetsk e Lugansk. O sétimo dia, para a gente finalizando essa aula, e depois eu vou mostrar um vídeo muito interessante para vocês. No sétimo dia da invasão, houve intensificação dos ataques aéreos em diferentes cidades. Em meio aos ataques, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução deplorando a ofensiva, pedindo a retirada imediata das tropas e apelando para que negociações sejam estabelecidas. Em Kiev, uma forte explosão atingiu uma estação ferroviária. O prédio resistiu, com pequenos danos. A explosão pode deixar a cidade sem aquecimento por ter atingido uma grande tubulação de aquecimento das proximidades, de acordo com o governo ucraniano. Kharkiv foi bastante atingida, entre os alvos estava a Câmara Municipal e a sede da polícia. Ao menos 25 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, segundo o governo local. No sul do país, os russos tomaram o controle da cidade de Kherson, perto da península da Crimeia, como vocês podem ver aqui, ó. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito da cidade, Ilyu Kolikaev. Mais cedo, os russos já haviam reivindicado o controle de Kherson, mas o prefeito negou a informação. Kherson é a primeira cidade tomada pelos russos, uma das maiores da região sudeste do país, tinha 300 mil habitantes antes da guerra, é um polo naval e o principal ponto é o norte da península da Crimeia. Então, um ponto estratégico para ter uma proximidade com a Crimeia. A tomada de Kherson é estratégia, pois, segundo o jornal The New York Times, pode abrir caminho para a Rússia avançar para o oeste, em direção a Odessa, né? Então, essa direção aqui, como vocês podem ver, as setinhas. Então, é um ponto estratégico Kherson, porque pode ser um ponto para espalhar as tropas russas em direção a Odessa e atingir o oeste, né, que é o principal objetivo, né, para assegurar o controle das fronteiras da Ucrânia e expulsar esse avanço das tropas da OTAN. A tomada de Kherson é estratégica, como a gente já falou, tal, com quase 1 milhão de habitantes, enquanto tenta dominar toda a costa ucraniana do Mar Negro. Então, essa parte do Mar Negro está sendo constantemente sendo alvo de batalha. Observe aquilo que a gente estava falando nas aulas anteriores, ó, o formato de pinça, ó, começa aqui pelo leste, avança aqui pelo norte e avança pelo sul. Então, o formato de uma pinça, ok, pessoal? Então, esse mapa é atualizado até o dia 2 de março, né, de 2022, né, de acordo com o site do Poder 360 Graus, um site muito interessante que fez uma cobertura fantástica. Em toda essa linha do tempo, a gente sempre vai estar utilizando. Lá no final, vou mostrar nas referências bibliográficas, as fontes bibliográficas, que a gente retirou muita informação desse site, Poder 360 Graus, ok? Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria que vocês agora acompanhem comigo, pessoal. Esse vídeo é um vídeo que vai fazer um panorama, um resumo. A TV Folha faz um vídeo fazendo um resumo desde o início da ocupação, né, da operação especial militar que o governo Putin emite sobre o território da Ucrânia, né, e vai se escalando até o dia 10 de março, certo, pessoal? O que foi que aconteceu em todos esses dias? É um vídeo muito bom mesmo, né? Vamos, então, acompanhem comigo, pessoal, para que vocês conheçam esse vídeo, ok, pessoal? Vamos lá. A escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia já se estendia por 4 meses com a movimentação de tropas russas na fronteira, quando o presidente Vladimir Putin anunciou que iria invadir seu vizinho. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. Veja que ele dá uma declaração muito forte, né? Quem tentar intervir vai sofrer as consequências, ele já intimida de cara e, de fato, ele tem um poder de dissuasão muito forte. A Rússia hoje é a segunda maior potência militar do planeta, o segundo maior complexo industrial militar do mundo, né? Tem a maior quantidade de ogivas nucleares do planeta e está avançando aí sobre os mísseis, né, termobáricos, né, os mísseis que atingem aí velocidades gigantescas, né? E por isso que, né, a OTAN, né, os países da OTAN, os países do Ocidente, falaram no início que iria dar todo o apoio possível, mas já começa a perceber que não é bem assim, né? Não se mete, né, não se provoca um país da dimensão da Rússia. Hoje uma terceira guerra mundial seria uma autoaniquilação da humanidade, né, por conta da quantidade de ogivas nucleares que vários países têm no mundo, e a Rússia não está para brincadeira, certo, pessoal? Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Alguns dias antes do ataque, o presidente russo já havia reconhecido a independência de duas áreas separatistas no leste ucraniano. Mas foi em 24 de fevereiro que uma ofensiva em larga escala, por terra, mar e ar, deu início à maior incursão militar em um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. De início, as intenções do Kremlin não eram claras. Se aventou a hipótese de que os ataques buscavam consolidar o domínio russo nas regiões separatistas do leste. Mas já no segundo dia de invasão, as tropas de Putin cercaram a capital Kiev, dando força à tese de que a ofensiva tinha um objetivo mais amplo de derrubar o presidente Volodymyr Zelensky. Os ataques ao centro político ucraniano partiram sobretudo... Veja que a TV Folha, né, mais uma imprensa do Ocidente, com o interesse de mostrar suas versões do fato. O vídeo é fantástico, né, muito chamativo, com tecnologias aí da área de informática muito boa, com mapas dinâmicos. Isso tem condições da gente abstrair o que de fato aconteceu, né? Mas você tem aí uma tentativa de impor a sua versão, né? Colocando que o governo russo tinha interesse, uma ambição muito maior, que era tomar o governo, né? Tomar o território da Ucrânia como um todo e destituir o governo e colocar um governo aos seus interesses. Não foi isso. O objetivo, o próprio Putin falou lá atrás que o objetivo foi desmilitarizar e desnazificar, ou seja, destruir todas as bases militares, as áreas que estavam recebendo suprimentos muito grandes há muitos meses atrás, de grande quantidade de cargas militares que vinham da OTAN, né? Então, o objetivo muito claro, desmilitarizar a Ucrânia para não se tornar esse país com um laboratório de fabricação e de exercícios militares na fronteira com a Rússia. Isso seria um perigo eminente para um possível ataque no território da Rússia. E desnazificar, combater as milícias nazistas que estavam massacrando os povos russos das províncias do leste do Donbass. Feito isso, ele avançou para o oeste porque teria que assegurar que o oeste não teria bases militares suficientes para capacitar um avanço sobre o território da Rússia. Então esse foi o objetivo. Ele desmilitarizou, destruiu todas as logísticas, a infraestrutura militar, os pontos, as bases militares, né, na região do oeste, e depois ele voltou, né? Depois a gente observa, com o passar do tempo, que pouco a pouco os soldados russos foram deixando as cidades, né, do lado oeste e voltando para o leste, que é o que interessa. O leste é que mais interessa, que foi justamente aquele reconhecimento lá no dia 21 de fevereiro, o reconhecimento da independência dessas duas províncias de leste, Lugansk e Donetsk, certo, pessoal? Então esse foi o objetivo. Em nenhum momento a Rússia teve interesse em se apropriar do território da Ucrânia e destituir o governo. Até porque se eles quisessem fazer, na primeira semana eles fariam. E não fizeram, né? Não fizeram porque não era o interesse deles, certo, pessoal? Então, dando do norte, com a movimentação de tropas pelas fronteiras com a Rússia e com a Belarus, histórica aliada de Moscou.
Do lado ucraniano, civis receberam armamento do governo e o presidente incentivou a população a fabricar coquetéis Molotov para deter o avanço do exército russo, que intensificou ainda mais o ataque à capital na madrugada do terceiro dia de guerra. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданської інфраструктури. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Російські танки все ще стріляють по житловим будинкам в наших містах. Цивільних людей, звичайних громадян України. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Enquanto o cerco se fechava em Kiev, o ataque russo se intensificou em outras regiões do país. No sul, a incursão militar partiu da Crimeia, antigo território ucraniano anexado por Putin em 2014. As tropas ganharam terreno sobre importantes cidades costeiras da Ucrânia, numa região considerada estratégica pelos acessos ao Mar Negro e de Azov. O domínio do sul também permitiria aos russos criar uma ponte terrestre ligando as províncias separatistas do leste ucraniano à Crimeia, o que de fato ocorreria nos dias seguintes. Mas apesar da agressividade da ofensiva e da disparidade de forças, a resistência ucraniana acabou sendo maior do que o Kremlin aparentava imaginar inicialmente. Sob pressão ocidental, um aumento gradativo das sanções econômicas e cada vez mais isolado, Putin subiu o tom do discurso. No quarto dia de conflito, o presidente ordenou que o exército entrasse em modo especial de combate, o que significa que o arsenal nuclear russo ficou em prontidão para ser acionado a qualquer momento. Приказываю министру. Mais uma vez, uma tentativa de impor a sua versão ideológica, o seu lado, né? Se colocar no lado, né, do Ocidente. Na verdade, o governo Putin ele colocou as forças nucleares em pronto comando, né, sobretudo no norte, justamente por conta de uma declaração do presidente Joe Biden, né, o presidente norte-americano, de que se não se resolvesse de uma forma pacífica, não descartaria uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Essa foi a fala do presidente norte-americano. Então, o governo Putin, né, de antemão, mostrou o seu poder, que não estaria de brincadeira, né, e que já alguns meses anterior a esse conflito já vinha sinalizando em algumas reuniões bilaterais com a China, reivindicando uma nova ordem multipolar para o mundo. Novos polos de poder, vários polos de poder. E a nova mina de ouro hoje, do comércio mundial, geoestratégico, hoje é a Eurásia, né? Hoje é aquele corredor China, criando uma nova rota da seda entre China e Rússia para dominar os mercados ali do Pacífico e da Europa, certo, pessoal? Então, por conta disso, o Império Norte-Americano se sentindo fragilizado, cada vez mais perdendo terreno, fica acuado e recorre à guerra, recorre à promoção de guerra e a elevar o tom do discurso para provocar essa reação. Então a Rússia reage de imediato, coloca as suas forças nucleares em prontidão para uma possível retaliação, certo, pessoal? И начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Em 1º de março, a Rússia escalou a ofensiva. Uma série de bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, matando dezenas de civis e destruindo um prédio do governo local. No mesmo dia, a principal torre de TV de Kiev foi atacada, e um comboio militar de 64 quilômetros foi flagrado se aproximando da capital ucraniana pelo noroeste. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив.
Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде bитися, щоб permoglou життя. Já no 8º dia de guerra e após uma rodada de negociações fracassada, a Rússia e a Ucrânia concordaram com um cessar-fogo temporário no dia 3 de março. A trégua foi marcada para ocorrer no dia 5, com a abertura de um corredor humanitário para a saída de civis do país. Ambas as partes, no entanto, passaram a trocar acusações de violação do acordo. Os bombardeios na região não cessaram e a Rússia retomou os ataques a Mariupol, cidade que seria usada para evacuação e último porto estratégico que ficou no caminho das tropas com os separatistas do leste. Sem um cessar-fogo, a incursão pelo sul também avançou para o interior e os russos dominaram a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Nos dias seguintes, as tentativas de criação do corredor também foram frustradas pela continuação dos ataques. E no fim, a trégua só ocorreria em 8 de março, no 13º dia de guerra. Após 2 semanas de confronto e prejuízos bilionários na infraestrutura da Ucrânia, a ofensiva comandada por Putin estabeleceu importantes posições no território ucraniano, com domínio de uma grande faixa ligando o sul do país ao leste e um cerco cada vez mais apertado a Kiev. Na região costeira, as tropas avançam em direção oeste, tentando fechar as saídas para o mar, enquanto ao norte tentam criar um cinturão terrestre que isole a Rússia do território ucraniano. As condições para acabar com a guerra já foram colocadas na mesa por Moscou. O Kremlin exige rendição militar e uma mudança na Constituição que garanta que a Ucrânia nunca entrará na União Europeia ou na OTAN, um dos pontos de atrito que levaram ao início do conflito. Além disso, o fim da operação também está condicionado ao reconhecimento da Crimeia e das províncias separatistas como território russo. A situação, no entanto, não é tão confortável para Putin. De acordo com números oficiais, que tendem a ser subestimados, a taxa diária de fatalidade de soldados russos supera de conflitos como a Primeira Guerra da Chechênia. No cenário internacional, a imagem do presidente se deteriora enquanto uma crise de refugiados ganha contornos trágicos na Europa, que deve receber boa parte dos mais de 2 milhões de ucranianos que já deixaram o país. Mais uma vez a tentativa de desqualificar, de colocar a imagem da Rússia lá embaixo, né, aquela questão daquilo que a gente estava discutindo naquela aula número 1 desse tema aí, que é a linha do tempo do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Quando tenta, com essa busca por colar a questão da russofobia, né, colocar aqui, né, que a Rússia, né, o governo está despencando a sua popularidade por conta de que tenta colar uma imagem de que essa operação militar foi fracassada, né, não obteve os resultados desejados. Na verdade, a Rússia está dando um banho, né, de estratégia militar e de controle e de executar exatamente aqueles objetivos que foram traçados como estratégicos, como importantes, que era desmilitarizar, destruir todas as logísticas de infraestrutura militar do lado oeste, depois recuou para o lado leste para desnazificar, que é combater os batalhões nazistas. Hoje, um último ponto é justamente Mariupol, onde se refugia aí quase 2.000 soldados da OTAN, né, inclusive alguns soldados da Suécia, que estão no subterrâneo de uma usina, né, siderúrgica, e que eles resistem ali a se entregar, mas na verdade a operação militar está sendo um sucesso e não tem essa discussão que a Rússia está despencando a popularidade assim do presidente, né? Isso é falacioso, certo, pessoal? Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання.
13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Bom, pessoal, é isso, né? A aula de hoje foi essa, a linha do tempo aí, os primeiros dias, né, do conflito, os primeiros 10 dias praticamente do conflito, e um vídeo, né, que foi bom, maravilhoso, um vídeo que mostra, né, um domínio aí com mapas interativos, mostrando imagens, e dá pra gente abstrair melhor o que de fato aconteceu nesses primeiros dias de conflito. Tchau, tchau e até mais, daqui a pouco a gente tem mais aula.